Paulo, que teria que partir no dia seguinte, desejou usufruir da presença dos discípulos. E isso foi até a meia-noite. Você notou que Paulo evitou iniciar uma viagem no sábado, esperou iniciar o primeiro dia da semana? O 8º e último texto, que se refere ao primeiro dia da semana, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Isso é 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Paulo sabia que os crentes de Jerusalém estavam em grandes necessidades e os discípulos decidiram socorrê-los. Paulo então decidiu pedir aos irmãos que todas as semanas em casa, e não na igreja, no primeiro dia da semana, fossem ajuntando alguma coisa: dinheiro, alimento, roupas, sandálias. Paulo estava organizando um trabalho de assistência social. E é só isso. Muito bem, aqui foram os únicos 8 versos da Bíblia onde aparece o primeiro dia da semana citado. Você achou que em algum desses lugares, algum desses textos, Deus mandou mudar o dia de guarda para o domingo? Achou que em algum deles existem provas de que os discípulos guardavam o domingo? Então nós voltamos à pergunta: quem mudou o dia de guarda e quando isso aconteceu? Bem, logo depois que Jesus subiu ao céu, o cristianismo começou a ser perseguido terrivelmente. Os grandes e terríveis shows de crueldade no Coliseu são muito famosos. Eram espetáculos de morte. Durante muitos anos, os cristãos foram perseguidos até a morte. Morriam homens, mulheres, crianças. O problema para Roma era que, apesar de perseguir e matar muitos cristãos, eles não conseguiam matar o cristianismo. O sangue dos cristãos que era derramado na terra era como semente que fazia com que aparecessem cada vez mais cristãos. Nenhum imperador romano, por mais poderoso que tenha sido, conseguiu vencer o cristianismo pelo medo. A perseguição foi em vão. Mas você conhece aquele velho ditado: se você não pode com eles, junte-se a eles. Se alguém quer falsificar dinheiro, vai ter que tentar fazer um dinheiro muito parecido com o verdadeiro. Assim, um imperador muito esperto decidiu que não iria mais lutar contra o cristianismo. Ao contrário, iria unir-se aos cristãos. Ele resolveu se declarar cristão e agora fez com que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Estado. O nome desse imperador era Constantino. Só que Constantino era pagão, amava outros deuses, guardava outro dia. A Bíblia para ele não era nada e ele amava ídolos. Assim, Constantino parou com a perseguição aos cristãos. E o que muitos na época pensaram que tinha sido uma bênção foi uma maldição. Isso porque Constantino começou a introduzir dentro do cristianismo as coisas nas quais ele acreditava. Aos poucos ele foi fabricando um cristianismo que era a própria cara de Constantino. Constantino, que adorava ídolos, introduziu dentro do cristianismo a adoração de imagens, que não existia antes. E depois que o Novo Testamento já tinha sido completado e que todos os apóstolos já tinham morrido, no dia 7 de março do ano 321 da nossa era, Constantino o Grande promulgou a primeira lei civil acerca do domingo, ordenando que as pessoas do Império Romano, exceto os fazendeiros, deveriam descansar no domingo. Foi o primeiro decreto dominical, de 7 de março de 321. E ele dizia o seguinte: devem os magistrados e as pessoas residentes nas cidades repousar, e todas as oficinas serem fechadas no venerável dia do sol. Quem assumiu a mudança? Bom, quem oficialmente assumiu a mudança do dia de descanso do 7º dia para o primeiro dia da semana foi a Igreja Católica. Um catecismo da Igreja Católica Romana, de Peter Geiermann, diz o seguinte: qual é o dia de descanso? Pergunta. Resposta: o sábado é o dia de descanso. Pergunta: por que guardamos o domingo e não o sábado? Resposta: porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo.
O profeta Daniel manda um aviso a toda a humanidade na Bíblia. Ele diz que haveriam poderes na terra mudando a lei de Deus. Daniel 7,25 diz o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E assim, o dia que era contado de pôr do sol a pôr do sol, passou a ser contado de meia-noite a meia-noite. E o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, passou para guardar domingos e festas. Mas Paulo, o grande missionário e personagem principal da nossa série, ele que estabeleceu várias igrejas, ungiu diversos presbíteros e diáconos, empossou líderes na igreja, ele fez tudo isso, mas nunca falou ou fez nada que apoiasse a mudança do sábado para o domingo. Pelo contrário, em Éfeso e Corinto, ele guardou e pregou em 194 sábados, durante 3 anos e 9 meses. Só no Novo Testamento existem 59 referências ao sábado. Lucas escreveu sobre os Atos dos Apóstolos, especialmente os de Paulo. E também não falou nada de mudança do sábado para o domingo. Bem, se Paulo não falou em nenhuma oportunidade que o domingo ocupou o lugar do sábado, é porque ele não pensava assim. Agora isso é para você pensar profundamente. Depois da ressurreição, Cristo passou 40 dias instruindo os seus discípulos sobre o estabelecimento da igreja dele aqui na terra. E, no entanto, Jesus não disse nada a respeito de que o sábado foi transferido para o domingo por causa da sua ressurreição. Se realmente o sábado tivesse sido abolido ou mudado, você não acha que Jesus diria abertamente, aproveitaria a oportunidade? Isso aconteceu ao contrário. Preste atenção no que Cristo disse ao ver de uma maneira profética a destruição de Jerusalém, que ainda aconteceria uns 40 anos depois de ele subir ao céu. Está em Mateus 24:20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado. E você sabe em que dia Jerusalém foi destruída? Numa quarta-feira. Agora preste bastante atenção em declarações que nós retiramos de diversas religiões a respeito do sábado e da lei de Deus. Todas as citações foram extraídas de livros ou manuais das próprias igrejas que serão mencionadas. As fontes vão aparecer no texto na tela. Se você quiser, também poderá receber uma cópia gratuitamente da nossa palestra ou da série na sua casa. Basta entrar em contato conosco e nós iremos enviar. Congregacionalistas dizem o seguinte: não existe na Bíblia mandamento que requeira de nós a observância do primeiro dia da semana como sendo o sábado cristão. Metodistas, é certo não haver mandamento para o batismo infantil, tampouco há para santificar o primeiro dia da semana. Luteranos, a observância do domingo não se baseia em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. Presbiterianos, Deus instituiu o sábado na criação do mundo, separando para este fim o 7º dia e impôs sua observância como obrigação universal, moral e perpétua. Pentecostais, a Bíblia nos mostra a sagrada lei de Deus. Faça isto, não farás. Êxodo capítulo 20. E essa lei deveria ser observada, cumprida rigorosamente. Batistas, cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral. Que essa lei é santa, justa e boa. Que um dos principais objetivos do Evangelho é o de libertar os homens do pecado e restaurá-los em Cristo a uma obediência sincera dessa santa lei. Mormons, há aqueles que gostariam de destruir o Decálogo ou os 10 mandamentos. Tais mandamentos não foram abrogados, nem anulados, e estão em vigor hoje, da mesma forma como estiveram pronunciados